Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ciência Mais. No dia 4 de julho de 2012, a comunidade científica celebrou um evento de grande magnitude. Essa data entrou para a história da física, especialmente no campo da física de partículas, equiparando-se em importância à descoberta das 4 luas de Júpiter por Galileu Galilei em 1610, e possivelmente à publicação do livro Principia de Isaac Newton em 1687, ou até mesmo a unificação da eletricidade e do magnetismo, demonstrada pelas equações de Maxwell em 1861. Nesse emblemático 4 de julho de 2012, os cientistas do Grande Colisor de Hadrons, a maior e mais poderosa máquina de aceleração de partículas já construída, anunciaram a confirmação da existência do bóson de Higgs. Esta partícula fundamental, até então apenas uma previsão teórica do modelo padrão da física de partículas, foi finalmente observada. Mas o que é o bóson de Higgs e por que ele é tão significativo, a ponto de ser apelidado de partícula de Deus? Após a vinheta, permaneça conosco aqui no canal para desvendarmos juntos os segredos do bóson de Higgs. Canal Ciência Mais, um canal de Bruno Farias da Silva. O modelo padrão da física de partículas é uma teoria fundamental que descreve as partículas elementares que compõem o universo e as forças fundamentais que interagem entre elas, e foi formulado ao longo da segunda metade do século XX como forma de classificar de maneira simples todas as partículas fundamentais que conhecemos até hoje. Dessa forma, ele define os 6 tipos de quarks que conhecemos. Ele define os leptons, compostos pelos elétrons, muons, tau e os neutrinos, e também define e classifica os bósons, que são os agentes intermediadores das 4 forças fundamentais, como o gluon, o fóton, e os bósons W e Z. Para cada uma dessas 16 partículas, há também uma antipartícula, que possui mesma massa e carga oposta à sua partícula correspondente. No caso do elétron, por exemplo, há o positron, uma antipartícula com as mesmas propriedades do elétron, porém com carga positiva. Baseado na teoria quântica de campos e na teoria da relatividade restrita de Einstein, esse modelo é altamente preciso e capaz de prever com grande exatidão os resultados de experimentos realizados em laboratórios. No entanto, havia uma lacuna a ser preenchida para que o modelo padrão alcançasse uma precisão ainda maior. A teoria do bóson de Higgs foi concebida na década de 1960 pelo físico Peter Higgs. Essa teoria surgiu da necessidade de explicar como as partículas adquirem massa, uma questão que intrigava os físicos na época. Antes da teoria do bóson de Higgs, não havia uma explicação satisfatória para esse fenômeno. Na física, a massa é uma propriedade fundamental da matéria que quantifica a quantidade de matéria presente em um objeto. Por exemplo, um ser humano adulto tem uma massa média em torno de 70 kg, enquanto um carro popular pode facilmente ultrapassar 1000 kg. É importante ressaltar que massa e peso são conceitos diferentes. Quando subimos em uma balança e ela indica 70 kg, ela está nos informando nossa massa, e não o nosso peso, como muitos costumam dizer. No entanto, esse é um assunto à parte e não será abordado neste vídeo. Vamos retornar ao tema. Embora a massa seja uma propriedade fundamental da matéria, ainda existem muitos desafios em explicar sua natureza fundamental. O modelo padrão da física de partículas não explica completamente a origem da massa. O bóson de Higgs é responsável por dar massa a outras partículas, mas o mecanismo exato de como isso acontece ainda não é totalmente compreendido. A massa das partículas é essencial para entender a estrutura do universo e as forças que governam a matéria. Voltando ao modelo padrão de partículas, os quarks e os leptons fazem parte dos férmions, que são os blocos de construção básicos da matéria. Eles são as partículas que constituem toda a matéria. Prótons e nêutrons não são partículas fundamentais, pois ambos são formados por 3 quarks cada, mas não vamos entrar nesse detalhe agora. Aqui no canal, tenho um vídeo que explica isso muito bem e vou colocar um link para esse vídeo detalhando essa questão ao final desse vídeo. Os bósons são as partículas responsáveis pelas interações entre os férmions.
Eles são os mediadores de 3 das 4 forças fundamentais que conhecemos hoje: a força eletromagnética, a força forte e a força fraca. A gravidade é a única força não contemplada no modelo padrão, e uni-la ao modelo é um dos maiores desafios da física atual. Nos anos 1950, surgiram desafios no desenvolvimento do modelo padrão. As teorias afirmavam que os fótons e os bósons não deveriam ter massa. Embora o fóton seja, de fato, desprovido de massa, experimentos demonstraram que os bósons da força fraca possuíam massa. Isso implicava que ou os cálculos estavam incorretos, ou alguma força desconhecida estava conferindo massa a essas partículas. Todas as tentativas de propor uma teoria capaz de resolver esse impasse apenas geravam novos dilemas teóricos. No final da década de 1950, os físicos estavam perplexos diante desses desafios, os quais representavam obstáculos significativos para a concepção de uma teoria abrangente na física de partículas. Em 1964, Peter Higgs e François Englert publicaram um artigo que oferecia uma explicação sobre como certas partículas subatômicas, como elétrons e quarks, adquirem massa. De acordo com essa teoria, essas partículas interagem com um campo invisível presente no universo, agora conhecido como o mecanismo de Higgs, para obterem suas massas. Os físicos já reconheciam que o universo consistia em partículas, como prótons, nêutrons e elétrons, que atuavam como blocos de construção da matéria. No entanto, eles não conseguiam explicar por que alguns objetos, como elétrons, possuíam massa, enquanto outros, como fótons, não a possuíam. A resposta veio com a compreensão de que o universo é permeado por campos. Por exemplo, o campo eletromagnético, que gera interações eletromagnéticas que ocorrem entre objetos por meio da troca de fótons, permeia todo o espaço e causa atração entre objetos com cargas opostas. A solução proposta envolvia a existência de outro campo invisível que permeia todo o universo, agora conhecido como campo de Higgs, e a essência do bóson de Higgs reside na existência desse campo. Algumas partículas, como os fótons, não são afetadas por ele enquanto o atravessam. No entanto, outras partículas, como os elétrons, encontram resistência em seu movimento, o que lhes confere massa. Esse campo interage com as partículas subatômicas à medida que elas se deslocam através dele. Quanto mais intensa é a interação entre uma partícula e o campo de Higgs, maior é a massa que ela adquire. Segundo a teoria, as partículas fundamentais interagem com o campo de Higgs por meio da troca de bósons de Higgs, que são as partículas associadas ao campo de Higgs. Quando uma partícula interage com o campo de Higgs, ela troca bósons de Higgs, resultando na aquisição de massa pela partícula. O que Peter Higgs e François Englert teorizaram foi a existência de uma partícula, posteriormente denominada em homenagem a Higgs, que poderia ser emitida pelo campo, assim como os fótons são emitidos pelo campo eletromagnético. Durante décadas, o bóson de Higgs permaneceu como a peça que faltava no modelo padrão, explicando por que algumas partículas fundamentais possuíam massa, embora fosse incrivelmente difícil de detectar. Além disso, era consideravelmente mais pesado do que qualquer outra partícula fundamental detectada até então. Extrair uma partícula do campo de Higgs requer uma quantidade imensa de energia. Somente após a construção do grande colisor de hadrons, os físicos foram capazes de extrair de forma confiável as partículas de Higgs desse campo invisível. Este acelerador de partículas incrível acelera feixes de 500 trilhões de prótons até 99,99999% da velocidade da luz, gerando uma energia imensa. O acelerador então faz colidir 2 desses feixes, um contra o outro, para criar jorros de partículas. A famosa equação de Einstein, E é igual a mc², afirma que a energia pode ser convertida em massa e vice-versa. A partir da pura energia dessa colisão, novas partículas podem emergir, completamente diferentes dos prótons iniciais. Em 4 de julho de 2012, os físicos anunciaram a confirmação da existência de uma partícula semelhante à prevista por Higgs. Sua massa era cerca de 100 vezes maior do que a de um próton, e ao longo daquele ano, os cientistas confirmaram que a partícula observada era de fato o bóson de Higgs. No entanto, mesmo com a confirmação da existência do bóson de Higgs,
os enigmas do universo permanecem longe de serem resolvidos. Embora o bóson de Higgs possa ser a última peça principal do modelo padrão, os físicos reconhecem que este ainda está incompleto. Por exemplo, ele só descreve 3 das 4 forças fundamentais do universo e deixa de fora a gravidade. O gluon está ligado à força nuclear forte, o fóton à força eletromagnética, enquanto os bósons W e Z mediam a força nuclear fraca. E quanto ao bóson que media a força gravitacional? Por enquanto, ele só tem um nome, o graviton, mas ainda não foi teorizado matematicamente, muito menos descoberto. O bóson de Higgs é, na verdade, o quantum de um dos componentes desse já conhecido campo de Higgs. Em um vácuo espacial, esse campo adquire um valor distinto de zero, permeando cada lugar no universo o tempo todo, conferindo massa a cada partícula elementar, incluindo o próprio bóson de Higgs. Em 2013, Peter Higgs e seu colega, o também físico François Englert, foram agraciados com o Prêmio Nobel de Física por suas descobertas teóricas do mecanismo que contribui para a compreensão da origem da massa das partículas subatômicas, sendo a existência desse mecanismo confirmada pela descoberta da partícula fundamental por experimentos realizados nos colisores de partículas. Fora da comunidade científica, o bóson de Higgs é mais conhecido como a partícula de Deus, devido ao fato de que essa partícula possibilita que outras possuam diferentes massas. No entanto, a tradução literária do inglês seria a partícula Deus. Ficamos por aqui, e agora deixo na tela um card recomendando outro vídeo aqui no canal que tenho certeza que você irá gostar muito. Trata-se de um vídeo onde eu falo sobre a força nuclear forte e explico como os prótons e nêutrons, que são formados por quarks, se mantêm estáveis no núcleo do átomo. Obrigado por ter assistido esse vídeo e pelo like se você gostou desse conteúdo. Até o nosso próximo vídeo.